Agora tempo para o comentário de Paulo Aruz Correia neste Novo Jornal. No comentário desta terça-feira faremos uma abordagem a alguns temas da atualidade, designadamente o resultado das eleições legislativas de 30 de janeiro, a formação do novo governo e os desafios de uma governação em maioria absoluta. Na minha companhia já está Paulo Aruz Correia. Boa noite, bem-vindo ao Novo Jornal, Paulo. Começamos pelo primeiro tema, resultado das eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro. Resultado este que foi do teu agrado? Sim. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É sempre um gosto estar aqui no Novo, nesta que será sempre também a minha casa. É sempre um gosto estar aqui. O resultado foi, obviamente, muito do meu agrado. Eu sou militante do Partido Socialista, sou dirigente do Partido Socialista, exerço funções aqui em Penafiel enquanto vereador em nome do Partido Socialista, logo não poderia deixar de ficar muito satisfeito com o resultado. Um resultado que é surpreendente. Não era expectável. Não era, acho que por ninguém. Haverá hoje, acho que ninguém arrisca dizer que já sabia que tinha uma caixinha mágica e que sabia que o resultado seria este. Estávamos à espera, pelo menos eu estava à espera, e acho que a maioria das pessoas ligadas ao Partido Socialista tínhamos uma forte expectativa que o Partido Socialista fosse declarado vencedor na noite eleitoral. E digo isto por uma razão muito simples, é que tínhamos confiança naquela que tinha sido a governação do Partido Socialista ao longo dos últimos 6 anos, das várias conquistas que o povo português tinha conseguido fruto dessa governação. E nós dizemos sempre, ou pelo menos temos a tentação de dizer que o povo que esquece rápido, mas ficou demonstrado que não esquece, e foram de facto medidas importantíssimas. Aqui com mais interesse para quem nos está a ouvir, daqui da nossa região, eu recordo, por exemplo, o PARTE, que era o passo acessível. Foi uma medida absolutamente revolucionária da mobilidade. Eu dou sempre o exemplo da população mais do sul do Conselho de Penafiel, que é a que eu conheço melhor, que pagavam cerca de 120 euros por pessoa. E imagina que temos, por exemplo, o filho a estar no Porto, a mãe a trabalhar no Porto, o pai a trabalhar no Porto. Estamos a falar, os três em conjunto pagavam cada um deles 120 euros e passaram a pagar 40, com acesso não só ao Porto, como a toda a área metropolitana, porque passaram a ter acesso ao andante. Alguém que vive aqui no centro de Penafiel, estude no Porto, vai de comboio para o Porto e depois movimenta-se em toda a área metropolitana por 40, 50 euros. Ou seja, estamos a falar... que ajudam muitas famílias. Ajudaram muitas famílias, depois tivemos o aumento do salário mínimo nacional, que foi todos os anos progressivamente aumentado. Quando o PS chegou ao governo eram 505 euros e agora, ao dia de hoje, já ultrapassa os 700 euros. Estamos a falar de um impacto massivo. Estamos também a falar do descongelamento das carreiras, do aumento das pensões. Enfim, uma série de medidas que tiveram impacto na vida das pessoas. E quando muitos acusavam o Partido Socialista de ser o partido, que é um termo que tentam conotar sempre ao Partido Socialista, que é o partido das bancarrotas, a verdade é que fizemos tudo isso apresentando as melhores contas da história da nossa democracia, e isso foi um valor que não deixou de ser reconhecido pelos portugueses. Por isso, sim, surpreendente, sim, satisfeito, sim, acho que não só enquanto militante do Partido Socialista, mas sobretudo enquanto português, poder continuar a contar com uma governação do António Costa e um governo do Partido Socialista no país. António Costa, que tomará posse no próximo dia 23 e que também em Penafiel, Paulo Aruz, o Partido Socialista ganhou em muitas freguesias. Sim, sim. Bom, eu não sei se esse calendário se manterá, porque enquanto estava a vir para aqui, houve a notícia de que o Tribunal Constitucional terá aceito um recurso apresentado por vários partidos relativamente aos votos do círculo fora da Europa e do círculo da Europa, dos votos imigrantes, e parece que mandou repetir. Eu não consegui desenvolver, nem ler em detalhe, tinha acabado de sair, a última hora nem sequer estava disponível uma informação mais detalhada, mas terá mandado, pelo que eu consegui perceber, repetir o ato eleitoral, o que significa que isto pode ter um impacto significativo, porque para que se perceba, o ciclo da Europa e de fora da Europa elege ao todo 4 deputados. Neste momento tinha o Partido Socialista 2, o PSD também 2. Assumiria que teriam que tomar posse ao mesmo tempo que os restantes deputados eleitos aqui pelos nossos círculos. E de facto, ao que tudo indica, irá atrasar a tomada de posse, estava programada para o dia 23. Ficamos agora na dúvida de como é que isto se vai processar, assumindo que é uma decisão definitiva e que a notícia que estava correta, pode ter implicações não só na tomada de posse da própria Assembleia da República, do arranque da nova legislatura, mas também, obviamente, na tomada de posse do novo governo, o que não é de todo desejável. Para que se perceba qual foi a polémica relacionada com os votos do Círculo da Europa e do Círculo de fora da Europa.
Simplesmente uma parte dos votos não vieram acompanhados do cartão de cidadão. Como nós sabemos hoje em dia, na maioria das instituições públicas, e de uma forma geral, é proibido até ficar com uma cópia dos documentos de identificação, por razões que parece-me a mim que são mais ou menos óbvias, não é? Mais ou menos evidentes. Mas a verdade, e o PSD tinha estado presente numa reunião prévia em que acordou que não fosse exigido esse fotocópia do cartão de cidadão para o exercício do direito de voto, ou melhor, para o voto ser válido, e depois, uma vez na contagem dos votos, decidiram anular todos os votos que não vinham acompanhados do cartão de cidadão, sendo, para que se perceba, o resultado seria exatamente o mesmo: 2 deputados eleitos pelo PS, 2 deputados eleitos pelo PSD. Acaba por ser um tremendo desrespeito com toda a nossa comunidade imigrante que teve a vontade e o desejo de participar no ato eleitoral e que vê os votos anulados. E agora vamos ver qual é o impacto que isto terá na formação do próprio. Uma situação muito desagradável. Sim, sem dúvida. Passamos agora para a formação do novo governo e os desafios de uma governação em maioria absoluta. Esta governação em maioria absoluta, Paulo, é, na tua opinião, positivo? Bom, o nosso primeiro-ministro, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, chegou a dizer durante a campanha de 2019 que os portugueses não têm boas memórias de governos em maioria absoluta, referindo-se ao governo do engenheiro José Sócrates e ao governo do professor Cavaco Silva. Eu acho que o grande desafio que se coloca ao Partido Socialista é exatamente mudar essa percepção do povo português em relação a um governo de maioria absoluta. Eu acho que já foi dado um bom exemplo de abertura por parte do Primeiro-Ministro, ao dizer que, não obstante ter um governo maioritário, que continuará a dialogar com todos os partidos, com exceção óbvia, na minha ótica, do Partido Chega, porque não se enquadra. Achas correta essa Na posição? minha ótica, sim, por uma razão muito simples. Acho que na forma de ver da esmagadora maioria dos democratas, o Partido Chega propõe valores que contendem com a nossa democracia, com aqueles que são os nossos valores, com o respeito pela dignidade da pessoa humana. E, tendo em conta essa visão completamente antagónica de sociedade, de valores, de ideais, com aqueles que são os valores de uma democracia evoluída como é a nossa, acho que o António Costa faz muitíssimo bem em estabelecer esse cordão sanitário, se é que eu posso usar este termo, em relação ao Partido Chega. Está disponível para falar com todos os outros, mas essa disponibilidade veio também de uma sequência de reuniões que eu acho que ainda estão neste momento a decorrer e que vão influenciar, ao que tudo indica, a formação do próprio governo, com vários setores da sociedade civil, com empresários, com o Conselho Económico e Social, enfim, com aquelas que são as forças vivas da nossa comunidade, percebendo qual é o sentido da nossa comunidade, os desejos da nossa comunidade, e que o Governo também possa responder a essas expectativas. Eu estou confiante, quer dizer, os últimos 6 anos o dizem. O próprio exemplo da governação do António Costa enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, lá sim também com maioria absoluta, deu um exemplo disso mesmo, de abertura, de diálogo, e eu acho que ele responderá a este desafio. Estou convicto, é a minha plena convicção mesmo, que no final destes 4 anos do governo de maioria absoluta, os portugueses passarão a ter então uma boa memória de um bom governo com maioria absoluta, que é esse o nosso desejo, porque o sucesso dessa governação será certamente o sucesso do nosso país e do nosso povo. Muito bem, acabaste de dizer os desejos da comunidade e falar aí. Sabemos que o Chega aumentou o número de deputados agora de representação. É também desejo de alguma comunidade, e não quero que tomes isso como uma afronta, não é? Não, de todo. Que haja mais representantes do Chega. Não deveria também António Costa ouvir todos? Vamos lá ver. Eu não defendo, sou sequer daquelas pessoas que defendem que a esmagadora maioria dos eleitores do Chega que são xenófobos, racistas, que se revêem em valores que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Não, eu acho que são pessoas, e aí coloco responsabilidade também nos grandes partidos do sistema, e os grandes partidos do sistema entenda-se o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, e até bem pouco tempo o CDS, também teve responsabilidades governativas. Durante algum tempo, e agora vou-me focar mais no meu partido, deixaram de falar para os trabalhadores, de falar, no fundo, de apresentar propostas e ideias que fossem de encontro às legítimas expectativas e preocupações do nosso povo. E há uma percentagem, infelizmente, ainda grande. Eu acho que ao longo destes últimos 6 anos, com uma mudança de paradigma, e conseguimos diminuir essa percentagem de pessoas, mas ainda há uma percentagem significativa do nosso povo que sente que não sai da cepa torta. Pessoas que trabalham a vida inteira, que se esforçam, que lutam, que são trabalhadores e depois chegam ao fim do mês e são confrontadas ao longo dos últimos 20 anos quase sempre com o mesmo salário. É verdade que, como eu disse mais uma vez, essa situação foi sendo invertida, desde logo pelo aumento do salário mínimo nacional, mas ainda é uma faixa significativa da nossa população que olham para os atuais partidos, para os partidos do sistema político português, e acham que não lhe dão resposta. Então acho que o voto nos Chega, mais do que um voto propriamente no que o André Ventura e que o seu partido propõe, é mais um voto de protesto, um voto contra esse sistema e um sinal de alerta que eu acho que os partidos devem levar muito a sério, e me preocupa mais com o meu partido, com o Partido Socialista, até que ainda por cima é governo, de fazer um esforço acrescido para chegar a essa franja da população, para lhes mostrar que vale a pena defender a nossa democracia
e fazê-los voltar a acreditar que as suas vidas podem efetivamente ser transformadas para melhor, que é esse nosso desejo, com o governo, neste caso do Partido Socialista. Por isso eu não faço esforço nenhum para afastar essas pessoas ou para fazer qualquer exercício de censura sobre o voto dessas pessoas. Vejo, obviamente, com preocupação, é uma porcentagem significativa. Sim, tem vindo a crescer também. Tem vindo a crescer, exatamente, e em muito curto espaço de tempo, obviamente que vejo com preocupação. Agora, acho que se combate, digamos, o voto nesse tipo de formações partidárias, nesse tipo de ideais, nesse tipo de valores, dando resposta às necessidades das pessoas, melhorando as suas condições de vida, garantindo que o elevador social funciona, que os serviços públicos dão resposta atempadamente e que as pessoas sentem que vivem efetivamente melhor no nosso país e nas suas terras. E eu acho que devemos fazer um esforço acrescido de não estigmatizar essas pessoas, não as afastar, não estabelecer um cordão sanitário em relação a essas pessoas, não em relação ao partido e aos seus representantes na Assembleia da República, tentar trazê-las para, perdoa-me as pessoas, para o lado de cá da nossa visão democrática, dos nossos ideais, dos nossos valores. Fazemos agora uma visão geral, Paulo Aruz Correia, do novo governo. Se calhar dar destaque, não sei, digo ao CDS, Bloco de Esquerda, PAN, foram os grandes derrotados da noite, podemos dizer assim? Sem dúvida nenhuma. Então o CDS foi indiscutivelmente o grande derrotado da noite eleitoral. O CDS é um partido fundador da nossa democracia, um partido que já teve várias vezes responsabilidades governativas no nosso país, um partido até com tradição autárquica, ou seja, com a implementação no nosso território, e que no espaço de 2 atos eleitorais desaparece da Assembleia da República, pela primeira vez naquilo que é a história da nossa democracia. E diz-nos a história que, uma vez um partido perdendo a sua representação na Assembleia da República, é mesmo muito difícil lá conseguir voltar. Não vejo com nenhuma, muito sinceramente, obviamente eu não sou militante do CDS, mas não posso dizer que esteja minimamente satisfeito com o desaparecimento do CDS e com a sua substituição por forças partidárias como o Chega. Preferia claramente ter uma força partidária como o CDS, tem uma visão diferente de sociedade da minha, tem valores diferentes dos meus, mas apesar de tudo são valores respeitáveis dentro daquilo que é o espaço democrático e de salutar debate de ideias, de visões, de mundividências. Infelizmente assistimos ao desaparecimento do CDS, não era nada, infelizmente também muito surpreendente, acho que estávamos todos um bocadinho à espera, ou que fosse drasticamente reduzida a representação parlamentar, ou que levasse mesmo ao desaparecimento. Foram cometidos muitos erros, não me compete a mim fazer essa avaliação, estão lá os militantes do CDS para ir a fazer, mas na minha ótica foram cometidos muitos erros internos. O Bloco e o PCP, eu acho que foi a desilusão dos eleitores de esquerda que gostavam da geringonça, que em 2019 votaram novamente pela continuação da geringonça, e que viram a sua expectativa defraudada com o voto contra o Orçamento de Estado, um orçamento que era o orçamento mais à esquerda de todos os orçamentos que tinham sido aprovados anteriormente, precisamente por esses partidos, e acho que nunca o povo português não compreendeu. A Catarina Martins, durante a campanha eleitoral, foi inúmeras vezes confrontada com populares que tentavam obter dela uma explicação válida para o chumbo do Orçamento de Estado. A verdade é que ela nunca conseguiu transmitir aos eleitores, e o PC é exatamente igual. O PAN acaba por ser penalizado na minha ótica, enfim, por aquela questão dos famosos túneis e por alguns ataques pessoais de que a sua líder foi vítima, digamos assim, bem ou mal, mas foi vítima, e com uma grande mediatização dessa problemática envolvendo a figura da líder. Nós sabemos que os partidos, sobretudo os mais pequenos, são muitas vezes confundidos com a própria pessoa, com o líder. Ela é o rosto para todos os efeitos do PAN neste momento, e acho que esse resultado do PAN é muito se deve a essa problemática, a essa polémica, até basta assistir à inversão daquilo que era o resultado expectável do PAN nas sondagens, na sequência dessa mesma polémica. Acho que se ajuda a justificar. Esperam-se tempos desafiantes para o Partido Socialista? Bom, claro que sim, nós temos uma enorme responsabilidade. O povo português confiou de forma massiva no Partido Socialista. Diria que confiou até acima daquelas que eram as nossas expectativas, pelo menos as minhas, eu confesso, sem problema nenhum. Não estava certamente à espera de uma maioria absoluta. Nós temos o plano de recuperação e resiliência para executar. Nós temos ainda, todos os números indicam que nós estamos a sair desta pandemia, o processo de vacinação é felizmente um sucesso em Portugal, são cada vez menos os números de casos verdadeiramente graves, dramáticos, e felizmente cada vez menos os óbitos. Por isso nós estamos no processo de saída dessa pandemia, mas a verdade é que ainda não saímos. Por isso este governo tem desafios extraordinários, que é a execução do plano de recuperação e resiliência, o combate definitivo a esta pandemia e o seu fim, não é? A sua resolução, que se espera breve, a retoma, que já está, tudo indica, estamos a crescer outra vez acima da média da União Europeia, mas a retoma do desenvolvimento económico, continuar a ter os números do desemprego os mais baixos possível, nós estamos números muito próximos neste momento do pleno emprego,
alavancar outra vez o nosso setor de turismo, foi extremamente afetado por esta pandemia, e garantir que nós, enquanto país, nós, enquanto Estado, nós, enquanto povo, não perdemos esta extraordinária oportunidade que é o Plano de Recuperação e Resiliência para fazer verdadeiras transformações no nosso país, que permitam que daqui a 4 anos as pessoas continuem muito satisfeitas com o António Costa, muito satisfeitas com o governo do Partido Socialista, e mais uma vez aquilo que eu dizia, que permitam, uma vez por todas, dar uma boa memória ao povo português de uma governação em maioria absoluta. Esse é o nosso desejo. E eu acho que não podíamos terminar de melhor forma. Paulo Araújo Correia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas acho que terminamos da melhor forma. Apenas agradecer e até à próxima. Muito obrigada. Até para a semana. Aqui fica o registro de Paulo Araújo Correia sobre a atualidade.